Nessa live de hoje, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um apanhado conciso, como se fosse mesmo um workshop, mas um workshop condensado, assim, né, sobre esses passos que são os principais, né, que eu vejo, assim, além de que muitas pessoas se perdem, ainda vejo, assim, que é preciso dar ênfase a alguns deles, né, que são tão simples, mas, na verdade, a gente vai entendendo pelos que vão praticando que existem algumas nuances, né, alguns pontos que às vezes dão uma truncada, assim, as pessoas perguntam, não sei se atingi, não sei se consegui, não sei se é assim. E por mais que façam até a conduzida, né, o que a gente já tenha feito várias vezes, né, nós temos que ver também, assim, aqui, de fato, né, eu levei muitos anos até chegar, até atingir a certeza, né, de que eu entraria em estado intermediário, né, que é o estado, ou estado meditativo, em todas as vezes que eu fizesse a prática, porque eram muitas técnicas, né, e acontecia de forma muito esporádica a consecução daquilo ali. E hoje, né, eu vejo que quando as pessoas praticam, ou quando a gente está mesmo acompanhando ali, às vezes a primeira vez, o retorno que dão até na gravação, né, as pessoas já conseguem na primeira vez e já conseguem repetir os resultados, já conseguem entender onde que elas estão entrando, mas ainda assim, alguns que vêm agora, né, novos, têm alguma dificuldade em alguns pontos. Os 4 passos para a meditação. Então vamos lá. Respiração, concentração, estado intermediário e o perder-se, né? Esses 4 pontos a gente vê que eles precisam ser muito bem entendidos, né, para que a gente possa também integrar esse procedimento, né, e que a gente não dependa até só da condução, mas que consiga ter um ritmo, entendendo o que cada um desses pontos propicia, né? Claro que o perder-se em si já é a própria consecução, né? Já não deveria ser um passo, mas é entendendo se entrou ou não, ou se ultrapassou, que a gente entende ele como um passo, quer dizer, eu preciso saber se aquilo aconteceu ou não. Primeiro também, assim, falando, né, para aqueles que ainda veem hoje aqui, assim, a meditação livre. O que é livre? É porque qualquer um pode ver? Não. É livre no sentido de livre de qualquer ligação, de qualquer elo com escolas esotéricas ou com religião, né? Então é livre porque todos nós podemos atingir independentemente daquilo que nós acreditemos. Por isso que eu tenho tomado sempre o cuidado de que na série meditação esteja sempre livre do aspecto da espiritualidade profunda. Ainda que, como a gente vai ver, né, tem vários diferenças daquilo que se quer atingir com a meditação, né? Por exemplo, existe a meditação que as pessoas procuram como um relaxamento para conseguir aí um bem-estar, né, uma harmonia, né, para dormir bem, para conquistar alguma coisa, e existe a meditação pura, que é essa que a gente procura colocar aqui. A meditação pura tem como objetivo o autoconhecimento. E esse é o ponto que a gente vai finalizar hoje. Respirar. Respiração como o primeiro passo. Como que a gente vai analisar isso aqui? Respiração, nós precisamos entender que a respiração, quando nós estamos meditando, seja sozinho, seja em grupo, né, e especialmente em grupo, nós precisamos cuidar dos seguintes aspectos. Tem que ser o respirar fundo, lenta, respirar fundo, lenta, sempre pelo nariz, nessa prática, nessa metodologia que a gente usa, sempre pelo nariz, sempre silenciosa, bem silenciosa, a tal ponto de que, assim, se estamos num quarto, numa sala com outras pessoas, as pessoas que estão até 1 metro não vão escutar nossa respiração, nem sabem que a gente está ali, né?
Nós não vamos atrapalhar o outro na sua concentração, no seu ritmo próprio de respiração, com qualquer ruído que saia da nossa respiração. Então, esse aspecto do silenciosa é muito importante. Equilibrada, no sentido de que o fluxo é ininterrupto e constante, sem trancar nem na entrada e nem na saída, né? Que tem alguns métodos lá, que aí entra uma questão de métodos de respiração, que fazem às vezes a pessoa inspirar, trancar e depois soltar e depois trancar de novo, né? Não, nessa aqui é um fluxo constante, inspira, expira, sem trancar nem na entrada ou na inspiração, no final da inspiração, nem quando expira no final da expiração. Então, são esses aspectos que a gente precisa entender na respiração. Respirar profundo, né? Tornando aí essa integração entre a vigília e o aspecto objetivo e o subjetivo integrados, né? Que isso é o primeiro ponto para a gente entrar ou sair do estado propriamente de vigília. Respirar fundo, lenta, sempre pelo nariz, silenciosa. Eu acho que essa é fundamental, né? Porque quando a gente está mesmo em grupo, né? O que a gente vê assim, se a gente tentar entender que precisa respeitar o que está do nosso lado, né? Quer dizer, a minha meditação, ela precisa estar em respeito à do outro também. Então, ela precisa ser silenciosa, equilibrada e com um fluxo constante. Quando nós vamos entendendo, fazendo a prática da meditação, que uma das primeiras coisas que a gente tem que ver é que a gente pode fazer 2 treinos, né? 2 treinos importantes no cotidiano. O primeiro é saber como eu respiro. Então, agora mesmo aqui, né? Se a gente parar para entender como a gente está respirando, geralmente a gente vê o quê? A gente vê que a gente fica numa respiração muito rápida, ofegante, né? Eu gosto sempre de falar assim, que parece um cachorrinho, né? Assim que tá ali naquele ritmo e parece que não tem muito ar, né? Parece que está faltando, quer dizer, isso denota que a pessoa está muito mais fora do que dentro. Então, durante o dia, o que a gente faz? A gente procura parar e ver como a gente está respirando, né? Seja lá o que estiver fazendo, se estiver varrendo, se estiver escrevendo, se estiver lavando uma louça, se estiver comendo, sempre para e vê como eu estou respirando, né? E aí tentar colocar um pouco mais de ar para dentro. E aí vem o segundo método, né, de treino para que essa respiração seja melhor, que é fazer uma pequena contagem, né? E tentar colocar mais ar na entrada e na saída. E é uma coisa importante que a gente observa que, lembrem sempre assim, que quando a gente está ofegante, né, a gente está muito mais reativo, né, está muito mais para fora, né, muito mais sendo externando algo, né. Então, assim, quando a gente faz esse exercício de trazer para dentro, muitas daquelas reações automáticas que a gente teria, elas já cessam, né? Então há um cuidado até na nossa capacidade de interação, né? Das respostas que a gente dá só pelo fato de inalarmos um pouco mais profundamente e trazermos, né? Nos centrarmos mais, né, nos integrarmos, né? Então a respiração é muito importante nisso, nesse equilíbrio, né, de trazermos mais para nós e de não simplesmente reagirmos, de não simplesmente externar, né, de não simplesmente ser um objeto movido, né, mas integrar e reagir ou agir de acordo com o nosso real pensamento. Então, esse é o segundo aspecto. Então, o primeiro é sempre, durante o dia, analisar como está a respiração. Parou e lembrou assim, como é que eu estou respirando? Aí vê. Né? Geralmente está ali. Né? Se for contar, dá só um, né? Né? Mas aí, se a gente se dá conta disso, começa a trazer um pouco mais de ar e a gente vê que começa a ficar mais presente, mais no lugar que a gente está. Até a realidade começa a mudar também, porque a gente não fica tão hipnotizado, tão absorto, tão solto. A gente vai trazendo a realidade para o nosso momento.
existe uma questão, né, que algumas pessoas sempre perguntam assim, que tipo de respiração é uma respiração do tronco, né, uma respiração na parte de cima, uma respiração abdominal, né? Então isso aí é uma questão que a gente até nem trabalha muito, mas só para fazer aqui vamos fazer aqui uma interação. Eu vou pedir assim para vocês, agora, neste momento, que levantem assim a mão direita. E a mão esquerda coloquem ali no umbigo. Só isso. Agora, nesse momento, assim, levanta a mão direita, coloca a esquerda na região do umbigo, ali, bem sobre o umbigo. Fecha os olhos, fecha bem os olhos, deixa essa mão erguida e a outra sobre o umbigo. Agora, inspira bem devagar, só inspira, 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 ao máximo que puder. Agora coloca essa mão que estava aí para cima, coloca lá antes de expirar, coloca lá no umbigo também e agora expira. E aí, expirou? O que a gente vê? O que a gente nota nisso? Que quando inspira, o que a maioria das pessoas nota? Quando inspira, naturalmente há uma dilatação do abdômen, né? E quando expira, há uma contração. Isso mostra que a gente coloca aqui coloca um ponto de vista de que a maioria das pessoas, especialmente as pessoas a partir dos 30 anos, o que acontece com elas? Elas voltam a ter naturalmente a respiração abdominal. Tá? Então, existe um mito de que a gente precisa treinar isso lá na infância, né? Lá quando é bebê, e depois, a partir dos 30, a gente volta, algumas pessoas até antes, né? Geralmente, com uns 20 não, mas depois dos 30 a respiração volta a ser abdominal. A única questão aí é que não se aproveita bem, então, né? Porque aí a respiração fica mais ofegante, mais lenta. Então a questão seria, sim, aproveitar e colocar mais ar aí nisso, né? Qual é a diferença que existe entre essa que é mais aqui da caixa torácica, mais pulmonar, vamos dizer assim, mais daqui de cima, é que essa respiração daqui de cima, ela não permite que a gente inche, né? Que a gente infle tanto o pulmão, porque aí vai só encher nos lóbulos superiores, né? E não nos inferiores. Então, quando a gente faz a diafragmática, essa aqui, né? A abdominal, a gente tem o quê? Uma capacidade pulmonar maior, a gente consegue inflar mais, né? Então, inclusive, assim, para quem estuda música, né? Especialmente instrumentos de sopro, que é o treinamento que se faz é conseguir soltar ao máximo, assim, o abdômen, né? Para que entre muito mais ar ali e a gente tenha depois, quando está soprando, tenha mais tempo de sopro, né? Sopro, para que a gente possa ter uma performance maior. A diferença básica que existe, né, é essa, de que a gente só tem mais capacidade pulmonar, fica mais profunda a respiração, tá? Agora, na nossa técnica, não faz diferença a maneira como se respira. Só o que importa é que se tenha um conforto, né, na quantidade de ar que a gente consegue reter. Tá? Só isso. Esse é o ponto. Então, a respiração, o que a gente vai entender? Vai entender como ela é um equilíbrio que vai nos trazer para o centro de nós mesmos e vai nos facilitar entrar num outro aspecto que a gente vai ver aqui, né, que é o segundo ponto, que é a concentração. E a concentração, a gente pode fazer até uma diferença, assim, né, que, por exemplo, assim, quando a gente faz a contagem, o que acontece? Para que a gente vai usar a contagem? A contagem é uma parte da concentração, dentro de tudo que a gente vai montando quando a gente vai vendo os passos da meditação, né? Então, tem a respiração, tem a concentração,
tem a entrada no estado intermediário e tem o perder-se. Na concentração, quando a gente faz uma contagem, o que a gente está fazendo? A gente está, primeiro, aumentando a capacidade pulmonar, mas, ao mesmo tempo, a gente também está dando chance, né, para que a gente se fixe em algo. Quando a gente se fixa em algo, a gente fica mais ativo naquilo que a gente está realizando. Então, por isso que eu sempre falava até, não, hoje já não tanto, que quando a gente vai realizar a meditação com o propósito de autoconhecimento e quando ela vem para se tornar um mecanismo para a gente conseguir entrar no estado meditativo, a gente precisa encontrar esse ritmo próprio e encontrar todos, né, e identificar todos esses mecanismos que a gente está produzindo. Então, depois de muitos anos de prática, eu vi assim, que vários métodos ou usavam simplesmente a concentração nas partes do corpo, que é o que a gente também faz, ou usavam uma contagem, né? E aí, às vezes, se conseguiam sucesso com uma ou sucesso com outra. No entanto, uma parece que faltava na outra. Isso a gente está falando aqui, né, obviamente, num treinamento básico. Depois que a gente já faz muitas vezes, né, isso até foi também um questionamento que me colocaram, depois de um ano praticando, eu preciso fazer todos esses passos? Não. Depois de que se identifica todos esses passos, que se sabe que se atingiu lá o estado intermediário, que é o próximo ponto aqui, a gente já consegue ir reduzindo não só os passos, como também o tempo da prática para se chegar lá. Mas aí quem que vai definir isso? A identificação dos passos e os resultados que eu obtive. Isso que vai me dizer se eu ainda preciso de todos os passos e seguir isso ou não. E também outra coisa que, se a pessoa veio procurar a prática de meditação como um relaxamento para entrar, em vez de entrar lá na meditação profunda, pura, né, com aquele resultado X, ela quer só relaxar e se equilibrar para dormir bem, por exemplo, aí ela vai fazer sempre o mesmo procedimento que demora mais, porque ela vai ter a chance de aproveitar aquele momento justamente para o seu relaxamento, para o seu bem-estar. Ainda que, como a gente vai ver, não é bem assim também, né? Existem uns porém aí na prática da meditação que a gente tem que entender bem. Mas vamos lá. Então, a respiração com contagem, ela nos dá uma direção, nos dá um método, né? Ela nos proporciona que a gente tenha um centramento, que a gente fique ali, porque uma outra coisa que a gente precisa entender, que aí vem realmente a parte do entendimento da concentração, a gente precisa entender que estar concentrado, né, a gente até tem que fazer uma programação. Antes de fazer o procedimento de meditação, a gente tem que se programar, né, porque se a gente vai relaxar, mas não vai dormir, né? Ou então aqueles que vão praticar deitados, né, eles também vão deitar, mas não é para dormir, mas para entender o processo da meditação, para criar um ritmo para entrar nesse outro estado, nesse outro nível de consciência, né? Então, a gente às vezes até tem que se dar uma autoprogramação, nesse momento eu vou praticar um exercício consciente, eu não vou deitar para dormir. Então a gente vai repetindo isso até o nosso subconsciente lá, né, entender essa mensagem e saber que o horário de meditação não é horário para dormir. Até pode dormir depois, né, mas isso também vai ter que ter um acordo teu aí, né, com o teu interior, né? Isso a gente precisa colocar claro. E na concentração, qual é a outra coisa que a gente tem, né? A gente vê que a gente se concentra nas partes do corpo. Por quê? Por que a gente faz isso? São várias coisas que nos fazem nos concentrar nas partes do corpo. A mais importante de todas essas, e é uma coisa bem óbvia, né, que é uma coisa que a gente chama consciência corporal. A maioria das pessoas não sabe nem onde é que está o seu pé, não sabe onde está a sua bunda, né?
não sabem onde está as costas, né? Então, num primeiro momento, né, a gente precisa entender que essa concentração que a gente faz, ela nos torna conscientes do nosso corpo. Para quê? Para depois que a gente está consciente do corpo, a gente vai se sensibilizando, entendendo onde a gente está, a gente consegue perceber que esse corpo, com a concentração, com a respiração e com o procedimento, ele vai também mudando, né? Algumas vezes a gente sente ou uma leveza ou até uma sensação de peso, né? E alguns podem oscilar entre esses dois tipos, né? Tem pessoas que têm medo quando têm a sensação de que estão tão leves que parece que vão levitar. E ao contrário, outras pessoas têm medo quando parece que o corpo está afundando, assim, né? Que está indo, né? Que está ficando pesado. Porque também são as duas formas de entender que está existindo uma mudança na estrutura do cérebro, na mudança da troca do estado de vigília para o estado de consciência, que alguns chamam ainda, né, alterado, ou estado intermediário, como coloco aqui no nosso método, tá? Então, a ideia né, existem várias formas também de se concentrar nas partes do corpo. Essa que a gente tem usado com frequência aqui é a que a gente usa partes do corpo, né? Então vai lá, começa pé, né? Pequenos blocos, né? Pé, tornozelo, pernas, joelhos, coxas, né? Tem horas que a gente faz em blocos maiores, que podem ser, por exemplo, os membros inferiores, depois o tronco, membros superiores, cabeça, e aí isso também já responde à pergunta anterior, essa que eu estava falando, que alguém tinha perguntado se precisa sempre ter os mesmos passos e levar o mesmo tempo. Então, não. Quando a gente já entendeu, né, já tem uma certa consciência do corpo, e aí vai fazendo a respiração e se concentra em blocos, já é bem mais rápido, né? Porque, por exemplo, se eu digo ou me concentro nos membros inferiores, é bem mais rápido do que ir pé, tornozelo, perna, coxas, né, até as nádegas. Então, quando eu digo só membros inferiores, eu já fiz toda essa parte numa só. Né? Isso também é um treinamento. Depois a gente entende também que só a questão da respiração, e a gente tem até já treinado algumas vezes aquela respiração que é um fluxo, né? Que a gente percebe o corpo todo na inspiração dos pés até o alto da cabeça e na expiração do alto da cabeça para os pés. O que é isso? É uma forma acelerada também de entrar em estado meditativo ou alterado de consciência. Então, esses pontos são essenciais para a gente entender o que a gente faz nesses passos e ir reconhecendo eles, né? Então, a sensibilização, essa consciência corporal é fundamental para a gente perceber o corpo, perceber onde a gente está, perceber como a gente anda, como a gente caminha, qual parte do pé a gente usa mais, né? É uma questão que a gente precisa se educar, se entender, né? E depois, também, quando a gente vai fazendo isso, a gente também vai percebendo que essas sensações do próprio corpo, que um momento estava super concentrado, aí depois parece que tudo desaparece, né? Que é o sentido da propriocepção que aumenta ou muda, e isso também denota que houve uma redução, da nossa atividade cerebral que está chegando próximo daquilo que a gente vai falar agora, que é o estado intermediário. Então, o terceiro ponto, que é o estado intermediário, reconhecer o estado intermediário de consciência, né, ou que é o estado alterado de consciência, é muito importante, porque é ele que vai nos mostrar que está acontecendo alguma coisa. E essa coisa é justamente o equilíbrio em um primeiro momento e depois a entrada no estado subjetivo, que vai ser caracterizado como um estado alterado de consciência e que vai propiciar que a gente ou caia num sono profundo, que também é diferente do sono natural, ou entremos num estado de meditação propriamente dito, que é onde a gente tem também uma certa, digamos assim, perda de consciência num determinado nível, mas ao mesmo tempo é um nível de processamento muito mais profundo até do que o próprio sono,
porque em poucos minutos ali naquele estado, o cérebro consegue se organizar muito mais, as nossas respostas, digamos assim, intuitivas, no sentido de que há um processamento das informações que a gente tem, que a gente guarda e que a gente traz, podem ser organizadas e aproveitadas de uma maneira melhor, né? É a mesma coisa que quando a gente faz uma limpeza do computador, assim, né? Tem ali o programa de scan, né? Que faz ali aquela reorganização da HD. Então, é mais ou menos da mesma maneira ali. Tem toda uma organização que acontece quando a gente entra naquele estado ali, que às vezes nos proporciona justamente algumas respostas, algum contato, né, com uma resposta que a gente precisa. Então, o estado intermediário é o tudo, né? E como é que a gente faz para entender? Como é que a gente faz para reconhecer se a gente entrou naquele estado intermediário ou não? Eu gosto muito da história, né, da primeira vez assim que eu lembro assim mais conscientemente de que entrei no estado intermediário quando eu tinha, eu acho que uns 4 anos, 3 anos, 4, vamos deixar. E aí a minha mãe estava com uma outra pessoa assim passeando, atravessando uma praça, né? E ela me colocou aqui assim no ombro. E ela foi caminhando, falando com a outra pessoa, e aí eu entendi que aquelas vozes, assim, né, delas, né, iam ficando lá longe, assim, distantes, né, e aí eu estava num processo, assim, que não era nem sono, nem vigília, e aquilo era tão bom, tão confortante, né, mudava o meu batimento cardíaco, mudava o meu tipo de pensamento, mudava a percepção, né, então o estado intermediário é isso. Quase todos nós, mesmo que estejam iniciando assim aqui, já passaram alguma vez por ele, né? Porque é muito fácil de a gente reconhecer. Especialmente, né, eu sempre recomendo que a partir do momento que a gente entenda que precisa reconhecer esse estado, porque, volto a dizer, reconhecendo o estado intermediário, a gente sabe se vai entrar numa meditação ou não. E reconhecendo o estado intermediário, todas as demais técnicas podem ser realizadas de maneira efetiva. Todas, sejam elas relativas somente à meditação ou aquelas que a gente faz lá quando usa a energia do Mointian, por exemplo. Tá? Se a gente está no estado intermediário, a gente consegue resultados muito melhores, tanto nisso que a gente fala de conseguir algo com a meditação, como também no resultado com a energia. E como é que a gente reconhece esse estado? Como é que a gente sabe se está entrando nele? Então, eu recomendo assim aqui, aquele horário da sesta, né? Ali, todo mundo gosta, né? Vai, ou antes de dormir mesmo, né? Procura, deita, né? Quando deita ali de lado, assim, procura analisar aquele momento que fica justamente entre o sono e a vigília, né? Entre o momento que eu estou quase dormindo, né? Que aí a gente percebe assim que aí aquele canto do passarinho fica mais lá, parece que está indo longe, né? Parece que não né? O latido do cachorro não nos incomoda, parece que tudo ficou um pouco mais distante, o meu batimento cardíaco fica mais tranquilo, eu sinto uma harmonia, assim, uma leveza. E eu estou pronto para ir ali, né? Pronto, o corpo todo fica relaxado, o corpo todo fica num estado diferente. E aí esse é justamente o momento, né, que a maioria das pessoas entra no automático e já dorme, né, já perde a consciência, mas que deveria utilizar isso justamente como a ponte para entrar num estado meditativo. E é por isso que quando a gente se programa antes, né, tu senta, programa ali que esse é o momento de meditação e não para dormir, aí quando chegar essa hora, né, pela concentração, porque o que a concentração faz? Né? Nós vamos ter várias formas de cansar a nossa consciência objetiva, porque nós vamos estar contando e ainda sentindo o corpo. Então chega um momento que causa um cansaço e automaticamente a nossa consciência tem que entrar em outro estado. Se a gente não se programou de uma maneira correta, a gente já vai cair no sono. Agora, se
se a gente programou para aquele momento ser um momento de entrada no estado alterado e ali aproveitar, a gente vai entrar, sem dúvida, na meditação. Tá? Então essa é a diferença e é isso que a gente pode fazer. São técnicas, como vocês viram, assim, muito simples, né? E por fim vem o perder-se, né? O perder-se seria justamente, para uns é o sono e para outros a meditação, né? E aqui, como a gente está nessa definição, o objetivo é que seja a meditação propriamente, né? Mas como eu disse também, mesmo que caia num sono por ter feito esse procedimento, será um sono muito mais relaxante, muito mais energizante, muito mais com muito mais equilíbrio, né? Que vai trazer muito mais renovação, eu diria até. Tá? É diferente quando a gente cai no sono a partir desse procedimento do que o sono propriamente, aquele sono do cansaço, né? Que vai ali só para recarregar as baterias, que às vezes nem acontece, porque a atividade do sonho, né, ela está processando muita coisa, o próprio cansaço do corpo não deixa a gente relaxar como deveria, né, para ter justamente renovado toda a energia que a gente precisaria. Então, o perder-se é isso, é a própria meditação, né, é o momento da suspensão da realidade objetiva e da organização, uma organização mais profunda, mais poderosa ainda que o próprio sono, né? E ali existem aí o que pode acontecer muitas coisas, né? O primeiro e o mais importante para nós é o autoconhecimento, e existem algumas fases disso também, e que para algumas pessoas pode parecer que não funciona, porque dependendo do objetivo que a pessoa tem, pode algumas vezes ser perturbador, né? Já chamei a atenção assim para algumas práticas que podem não ser totalmente aconselhadas, né? E também que algumas pessoas não tenham o objetivo que querem, né? Porque, por exemplo, se a pessoa está só buscando a harmonia, só buscando bem-estar, às vezes ela pode se deparar com uma coisa que é fundamental e que ela não esperava encontrar na meditação. E que coisa é essa? Ela mesma, né? Então, quando as pessoas param na meditação, é certo que ela vai encontrar ela mesma. E se a imagem que ela vê dela mesma não é agradável por conta das suas escolhas, por conta do seu propósito de vida, então isso pode ser perturbador no primeiro momento, tá? Então, existem dois lados nisso, né? Aquilo que para algumas pessoas pode ser perturbador, porque ela não consegue lidar com isso, mas ao mesmo tempo pode ser um crescimento quando ela entende que isso pode ser positivo. Agora, também assim, para isso precisa saber o método que está entrando e precisa ter um bom acompanhamento também, porque quando a pessoa que acompanha a outra, ela entende o que a outra pessoa está atingindo ou acessando, né, ela vai poder orientar se essa pessoa tem um problema psicológico profundo e ela é capaz, ou se ela é capaz de absorver aquilo ali, né? Ou seja, se ela tem um problema e aí ela vai descobrir coisas que ela não vai ser capaz de lidar, ou se ela é uma pessoa que vai muito a fundo e vai ter um grande nível de autoconhecimento e de transformação com o procedimento, tá? Então isso são detalhes que a gente precisa muito olhar. Então, assim, num primeiro momento, o que a gente tem no processo de meditação? A gente tem um silenciar e organizar pensamentos, né? Que é isso, a gente chega, né? Começa a fazer, nossa, que bom, né? Vai lá, parece que tudo começa a se organizar. Depois, o que vem aí? Vem um entendimento de determinadas situações da vida, do cotidiano, do trabalho, da família. E ali, além disso, né, algumas pessoas podem começar também a ter o quê? Um entendimento dos seus equívocos, das suas escolhas, né? E aí que para alguns pode ser perturbador, quando ela se dá conta dos seus propósitos, das suas escolhas, da sua vida em si, né?
E outros, quando tem aquele desajuste profundo, né, que assim, algumas pessoas também assim entram numas, né, de fazer aqueles retiros, nunca fez nada de autoconhecimento, nunca fez nada de meditação, nunca fez nada de relaxamento, aí chega lá e vai fazer um super retiro de 10 dias. Não pode dar uma coisa muito legal, né? Então, assim, isso é uma outra coisa que a gente precisa ver também, assim, ó, por que a gente está sempre falando assim, ó, de integrem o procedimento, entendam os passos, né? Tanto que a gente está voltando aqui a entender bem mais ainda esse procedimento, né? Por quê? Porque é necessário entender o que está vindo, né? O que vai começar a vir, o que vai começar a brotar, né? Se eu já consegui me silenciar a ponto de me ver, se eu me vi e mudei, ou se eu me vi e quero só continuar na mesma e ainda assim tudo bem, tudo está sempre bem, tudo está bem, não tem um erro aqui, não tem... Né? A gente só precisa saber aonde a gente se posiciona, e quando a gente está nessa busca da meditação, do autoconhecimento, a gente está buscando de alguma maneira também entendimento. E entendimento pode ser para mudar ou para ficar tranquilo naquilo que a gente tem, nas escolhas que a gente já tomou, né? Então, isso tudo são detalhes que a gente vai levando em conta, vai entendendo, né? Vai sabendo que existem, né? E é mais ou menos por aí, assim, né? Isso é o que eu tinha para falar a respeito do procedimento mais básico, né? Então a gente vê o quê? Que existe também, né? Existe também, assim, ó, existem níveis da própria meditação. Existe esse nível que eu chamo assim o básico, onde a gente vai cuidar do equilíbrio da personalidade, desses 3 aspectos, né, do físico, do emocional, do mental, aspecto psicológico, a integração disso tudo, a alma, né, a felicidade, o que me faz bem, onde eu estou, como eu me posiciono no mundo, como eu vivo no mundo, como eu me relaciono com a família, com o trabalho, na relação amorosa, quem eu sou. Esse é o básico. Esse é o básico. Depois, num avançado, já o que eu faço com o que eu sou, né? Digamos assim, né? Que aí eu posso sim aí usar ferramentas, aí eu posso usar determinadas visualizações, eu posso usar programação para mudar alguma coisa. Então, é aí que está a diferença. Então, tem um nível avançado onde a gente pode fazer algumas coisas no sentido de mudança da nossa realidade. E depois tem ainda o que eu considero que é o mais importante, que é depois que a gente viu isso, sabe que tem força para mudar determinadas coisas, a gente pode ir mais a fundo naquilo que nós somos, naquilo que nós entendemos, né? E aí sim descobrir aquilo que a gente chama as resoluções mais profundas. E aí como a gente já integrou muita coisa, como a gente já solidificou aquilo que a gente quer, a gente pode ir analisando mais a fundo e ir retirando influências que não sejam ideais para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E aí entramos num nível mais profundo. Mas hoje eu acho que nós conseguimos entrar num nível um pouco mais profundo a respeito dessa parte, desses 4 passos da meditação, que inclusive estão lá no livro Práticas para a Meditação Livre. E então, hoje, eu acho que de informação era isso. Então vamos para a nossa prática. Primeiramente, então, vamos encontrar uma postura confortável. Vamos, então, respirar de uma maneira mais profunda. Ainda nesse primeiro momento, sem contagem. Só tornando a respiração um pouco mais profunda. Vamos fechar os olhos. Deixar os pés bem assentados no solo, as palmas das mãos voltadas para baixo, aí perto dos joelhos. E nesse momento, então, nós podemos ir
gradativamente aumentando a nossa respiração, deixando os pensamentos passarem. Simplesmente passando. Então, agora nesse momento, nós vamos iniciar com a nossa convenção de contagem, que é uma contagem lenta e que precisa ser igual na entrada e na saída do ar dos pulmões. Então, se nós inspiramos contando 1, 2, 3, 4, 5, nós expiramos também contando 1, 2, 3, 4, 5. De uma maneira bem lenta, tranquila, bem suave, tornando essa respiração mais profunda e equilibrada na entrada e na saída do ar dos pulmões. Toda a nossa concentração agora é nesse equilíbrio na entrada e da saída do ar dos pulmões, mantendo esse fluxo constante, ininterrupto. Ainda é momento de analisar a postura, verificando se ela está bem confortável, se as costas estão bem eretas, porque nós precisamos ficar imóveis até o final do exercício. Então, nesse momento, nós vamos voltar toda a nossa concentração e toda a nossa respiração lá para os pés. Nós vamos mesmo respirar nos pés. E com isso nós vamos poder sentir os pés harmonizando, relaxando, desbloqueando. Mas sempre essa respiração profunda, suave, serena. Com essa contagem lenta que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora nos tornozelos, sentindo também os tornozelos harmonizando, relaxando, desbloqueando. Respiramos e nos concentramos agora nas pernas, desde os tornozelos até os joelhos, sentindo as pernas harmonizando, relaxando, desbloqueando. Respiramos e nos concentramos agora desde os joelhos, coxas, nádegas, até os quadris. Toda a nossa respiração, toda a nossa concentração aí, sentindo desde os joelhos, coxas, nádegas, até os quadris. A respiração sempre profunda, suave, serena, e sempre essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora na região do abdômen e nos órgãos internos dessa região, sentindo também o abdômen harmonizando, relaxando, desbloqueando.
sempre com a respiração profunda, suave, serena. Respiramos e nos concentramos agora na região do tórax e nos órgãos internos dessa região também, sentindo o tórax harmonizando, relaxando, desbloqueando. Sempre com a respiração profunda, suave, serena, mantida por essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora nas costas, desde a base da coluna até o pescoço, sentindo as costas harmonizando, relaxando, desbloqueando, sempre mantendo a respiração profunda, com essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora nas mãos, desde as pontas dos dedos até os punhos. Sentindo as mãos harmonizando, relaxando, desbloqueando. Sempre com a respiração profunda, mantida por essa contagem lenta, respiramos e nos concentramos agora nos antebraços, desde os punhos até os cotovelos, sentindo bem os antebraços harmonizando, relaxando, desbloqueando. Respiramos e nos concentramos agora nos braços e ombros, sentindo braços e ombros também harmonizando, relaxando, desbloqueando, sempre com essa respiração profunda, braços e ombros. Respiramos e nos concentramos agora no pescoço, sentindo o pescoço harmonizando, relaxando. Podemos sentir a garganta, as cordas vocais, também relaxando, harmonizando. A respiração sempre profunda, suave, serena, mantido por essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora relaxando a mandíbula, os músculos dos lábios, a boca, a língua, que pode estar relaxada, ou solta ou tocando levemente o palato. A respiração sempre profunda, suave, serena. E sempre essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos relaxando o nariz,
os músculos da face, os ouvidos, orelhas. Respiramos e nos concentramos relaxando as pálpebras, os olhos, as sobrancelhas, desfazendo marcas de expressão. Sempre com essa respiração profunda, mantida por essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora, relaxando a testa e o couro cabeludo. Sempre com essa respiração profunda, nós podemos sentir agora todo o nosso corpo vibrando em harmonia, como um só órgão. E nós podemos sentir isso desde os nossos pés, subindo pelos tornozelos, pelas pernas, joelhos, coxas, nádegas, abdômen, pelas costas, pelo tórax, braços, ombros, pescoço, rosto, até o alto da cabeça. E sempre mantendo essa respiração profunda, sempre com essa contagem bem lenta. Nós vamos agora visualizar um pouquinho acima da nossa cabeça uma pequena esfera de luz que pode ser visualizada na cor branca ou dourada. E essa pequena esfera de luz, ela pulsa. Ela pulsa com a nossa respiração, aumentando o seu tamanho, a tal ponto que nós conseguimos visualizar e sentir que ela toma conta de toda a nossa cabeça, trazendo-nos uma sensação de profunda harmonia, conforto, vitalidade, amor. E como nós continuamos com essa respiração profunda, essa esfera de luz aumenta ainda mais, a tal ponto de que agora nós podemos perceber que ela envolve todo o nosso corpo, desde o alto da cabeça até os pés. E quando nós percebemos isso, percebemos como uma verdadeira chuva de luz se derramando desde o alto da nossa cabeça, passando pelo rosto, pelo pescoço, trazendo-nos uma sensação ainda maior de harmonia, de acuidade mental, de conforto, de amor, de vitalidade. E essa verdadeira chuva de luz vai descendo, passando pelo nosso rosto, pelo pescoço, pelos ombros, pelos braços, mãos, pelo tórax, pelas costas, pelo abdômen, pelas pernas, até os pés. E ainda com essa contagem lenta e ainda com essa respiração profunda, nós vamos permanecer alguns minutos assim, sentindo essa verdadeira chuva de luz se derramando, até que nos percamos em nossa consciência.
Lentamente, então, podemos ir retornando ao nosso ambiente, à nossa consciência objetiva. Lentamente. Permanecendo ainda alguns instantes bem receptivos, absorvendo esse estado mental atingido. Aqueles que desejarem podem permanecer mais algum tempo assim. Mas eu fico por aqui hoje, lembrando que na segunda-feira nós teremos mais um episódio da série Energia. Agradeço muito a presença de todos. Espero que tenham aproveitado bem. Bom final de semana e até mais. Obrigado e boa noite.